Boa noite a todos. No treinamento esportivo, o profissional de educação física tem que ter o domínio de algumas técnicas para alcançar bons resultados com o seu atleta. Um desses conhecimentos que o profissional deve obter são os princípios que está em torno de um treinamento desportivo. Para Tubino, os princípios do treinamento esportivo são 5. O princípio da individualidade biológica, o princípio de adaptação, princípio de sobrecarga, princípio de continuidade e o princípio da interdependência. Nesse vídeo nós vamos abordar principalmente o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga, muito imagino quando escuta essa palavra sobrecarga, que é apenas peso. Não é apenas peso, carga pode ser volume de treino, quantas vezes na semana você pode fazer esse volume, essa carga de treino, número de séries, o número de descansos também pode ser trabalhado nesse princípio de sobrecarga. Na continuação do vídeo nós vamos falar sobre um esporte específico e sobre o que esse princípio da sobrecarga pode afetar nele. Bom, boa noite pessoal. Nós escolhemos como esporte para a apresentação do nosso trabalho o levantamento de peso olímpico, ou halterofilismo, como ele é muito conhecido. E provavelmente é um dos esportes mais antigos do que existe no mundo. Suas origens citadas por alguns autores na China, por volta do ano de 3600 a.C. Antigamente haviam 3 tipos de levantamento padrão, que era o press, o snatch e o clean and jerk. E hoje temos apenas 2 tipos de levantamento, que é o snatch e o clean and jerk, pois o press ele foi eliminado da categoria em 1972. O snatch consiste em levantar a barra do solo até acima da cabeça num movimento sem pausar e sem apoiá-lo no corpo. O clean and jerk é executado em 2 tempos. Na primeira parte, a barra é levantada até a altura dos ombros, por cima do peito. Já no segundo momento, usando as forças do braço e das pernas, a barra é levantada até acima da cabeça. O levantamento olímpico é uma das melhores formas para tornar o nosso corpo mais forte e mais eficiente. Os padrões de movimentos necessários para uma correta execução deste tipo de levantamento testam praticamente todos os músculos do corpo, mais músculos do que qualquer outro desporto, e são fundamentais para o desenvolvimento atlético de qualquer jovem, atleta ou pessoa comum que pretenda aumentar os seus níveis de força, potência e rendimento. Além de ser uma modalidade olímpica, o levantamento de peso pode ser utilizado como método de treinamento. Particularmente, usa-se o levantamento de peso como método de treinamento quando o objetivo é a melhora de certas capacidades físicas, como a força e a velocidade, e, consequentemente, a melhora da potência muscular. Então, pensando na sobrecarga em relação ao aumento de força, vamos trabalhar a intensidade do exercício durante o treino, aumentando a carga gradativamente durante as sessões de treinamento. E ainda visando o aumento da força, vamos aplicar a sobrecarga em relação ao volume de treinamento, aumentando o número de repetições ou o número de séries do treinamento. Para o desenvolvimento da potência, uma estratégia eficiente parece ser o treinamento de força. This will be a world record in the combined, currently at 472. 258 world record attempt here. Oh, you are joking! Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho para vocês em relação aos 2 movimentos que a gente trabalha no LPO e em questão também de a gente estar aplicando a sobrecarga. Primeiro movimento que a gente vai trabalhar vai ser o arremesso, que a gente chama de snatch. A primeira forma que a gente presta atenção é em questão da pegada. Então a gente está usando aqui uma barra olímpica masculina de 20 quilos. Então a gente presta muita atenção em questão da pegada, porque nesse movimento a gente trabalha uma pegada mais aberta. Então bora lá, Jaide. Então eu vou pegar na barra. Isso, mantendo a minha pegada. Deixa eu ver aqui, Pedro, fazendo favor. Eu vou fazer um grip. Então, o dedo, ele vai se manter atrás de todos os dedos. Isso.
A saída vai ser do meio da canela, já que a gente não está trabalhando com o peso em si, somente com a barra. O Jaed, ele vai manter sempre a coluna dele reta. A minha cabeça vai se alinhar juntamente com a coluna para eu não sobrecarregar a minha cervical. Eu vou ativar a minha posterior de coxa, não é um agachamento, então eu ativo a posterior de coxa. Então, bora lá. Então, a saída vai ser do meio da canela. E agora o Jaider, ele vai fazer o arranque. Então, quando ele fizer o arranque, então a saída dessa barra, que a intenção é ela se posicionar acima da cabeça, ele não vai encostar essa barra no corpo dele. Vou explicar para vocês em questão de como que a gente vai aplicar essa sobrecarga num dos movimentos, que é o movimento de arremesso, do snatch. Tem N formas, né, da gente estar aplicando essa sobrecarga. Tanto aplicando um agachamento, a gente então fazer a entrada já agachando, ou se não, em questão de acrescentar carga neste movimento, em questão também da série, das repetições. Então, de primeira instância, o Jair ele começou somente com uma barra de 20 quilos, né? Na demonstração do arremesso, que é o snatch. A gente viu que em questão do princípio de sobrecarga, a gente não trabalha apenas com carga, a gente pode também tá colocando esse movimento em questão do squat, aplicar o squat, que aí o movimento seria um squat snatch. Então, a pessoa ela já faz o arranque já agachando. E tem questão também aqui, a gente vai ver que a gente colocou 5 quilos de cada lado. Então, o segundo movimento a gente tem um arranque. O arranque a gente chama de clean and jerk. Então, a gente vai ser saída do meio da canela, só que a gente começa com uma pegada mais fechada. Então, a mão ela vai se encontrar do lado do seu corpo, a barra sempre se mantém rente, bem coladinha no corpo mesmo, para você ter uma estabilidade maior desse movimento, você controlar melhor a barra. Então, saída do meio da canela, e eu vou impulsionar essa barra para que ela concentre no meu ombro. No princípio de sobrecarga, no exercício de arranque, do clean and jerk, a gente aplica tanto em questão da carga, né, da progressão de carga. A gente pode também fazer um trabalho de RM, de repetição máxima, ir aplicando a carga gradativamente até você chegar na sua carga máxima, ou se não, em questão também tanto do número de séries quanto do número de repetições. Então, aqui a gente teve somente demonstração com uma barra de 20 quilos e a gente colocou 5 quilos de cada lado. Então, a gente pôde ver que a gente começou apenas com a barra de 20 quilos, a gente acrescentou mais 5 quilos de cada lado, no total deu 30 quilos, e a gente acrescentou mais 3 quilos de cada lado. Então, o princípio da sobrecarga, ele se aplica tanto em questão da carga, questão de estar executando o movimento, em questão também da gente aplicar o agachamento nesse movimento, então o squat, snatch, né, tanto sem peso ou com peso, acaba que dificulta um pouco mais
esse movimento, porque você já faz o arranque já de uma vez já agachando. E tem também questão da gente aplicar através das séries e dos números de repetições. Com tudo isso que a gente foi falado, na sobrecarga a gente observa 3 coisas. Primeiro, o desgaste, né? No exercício vai ter o desgaste no qual o organismo vai sofrer, seja ele na parte muscular também, né? Toda a parte muscular ou óssea, o organismo de uma forma geral ele vai ter um desgaste. Então, por isso é necessário o tempo de recuperação. Esse período de recuperação vai ser de acordo com o exercício trabalhado e também a carga trabalhada anteriormente, né? De forma que o organismo, todo o sistema, ele possa vir a se recuperar, né? E tem o período de supercompensação. Nesse caso, o período de supercompensação vai vir a parte do desgaste, a recuperação do organismo, a recuperação normal, e também o organismo propriamente, automaticamente, ele irá produzir uma energia a mais. Por quê? Essa energia a mais estará preparando todo o indivíduo, todo o organismo do indivíduo em sistema para que possa receber a sobrecarga no próximo treinamento. Outros fatores também devem ser considerados, né? O sono da noite anterior, a segurança, né, na aplicação da sobrecarga. São coisas do dia a dia que devem ser consideradas também para que o indivíduo seja bem apto, né, à prática do exercício. Não adianta simplesmente estar atento somente às questões do princípio da sobrecarga do treino, se no caso o indivíduo no seu cotidiano não tem toda uma qualidade de vida na qual ele possa executar sua atividade. E sobretudo também no esporte no qual foi falado, a sobrecarga ela vai ajudar esse atleta no qual ele possa ter um alcance de um patamar melhor, né? A sobrecarga bem trabalhada, com segurança, né? De uma forma bem gradual, periodicamente, bem trabalhado, profissionais acompanhando de forma bem segura, inteligente, bem planejado no treinamento, esse atleta com certeza, com a aplicação da sobrecarga de forma gradual, ele vai vir ter bons resultados no esporte de uma forma geral.